E ainda falando sobre a pauta prioritária do governo, nós vamos falar agora de privatização da Eletrobras. Nós estamos na linha com o deputado José Carlos Aleluia, que é relator da comissão especial que vai analisar a regulamentação da privatização da Eletrobras. Deputado, boa tarde. Boa tarde. Bem, deputado, o senhor está sinalizando que pode haver uma votação logo na comissão dessa proposta que foi apresentada pelo governo, que é de privatização da Petrobras através da venda de mais ações da estatal, diminuindo a participação dos atuais acionistas. Eu queria saber como é que o senhor vê esse processo, o senhor conta com essa possibilidade mesmo? Sim, nós estamos trabalhando no sentido de aperfeiçoar o texto para que o assunto possa ser votado no plenário da comissão na primeira quinzena de abril e depois levado ao plenário da Câmara. É bom que as pessoas entendam o que está acontecendo. A Eletrobras não vai ser privatizada da maneira clássica como se fez, por exemplo, com as usinas que foram recentemente vendidas, onde ela passa a ser patrimônio de um grupo que pode ser o grupo exterior ou local. A Eletrobras vai continuar sendo uma empresa fortemente controlada pelo governo federal. Vai ter um controle sobre as grandes decisões da empresa, que não será estatal, mas será uma empresa pública, de interesse público e voltada para o interesse público. O caminho que ia a Eletrobras, ela estava se tornando uma empresa irrelevante. Ela precisa investir nos próximos anos 8 bilhões de reais por ano, o que não tem, porque ela vem se tornando uma empresa progressivamente incapaz de gerar recursos. Já foi feita muita coisa. Só para ter uma ideia, quando o atual governo assumiu, ao fim do governo da presidente Dilma, ela conseguiu fazer com que a Eletrobras tivesse um valor de mercado de 8 bilhões. Hoje a empresa já vale 30. Vai valer muito mais. Portanto, quem perde com a ineficiência da Eletrobras é o povo que é acionista e o povo que recebe impostos. A empresa não gera valor, não gera riqueza hoje para o Brasil, nem para o governo, nem para os acionistas. Não é por outro motivo que as pessoas estão querendo comprar ações. Nenhuma empresa vai controlar a Eletrobras. O governo terá uma participação em torno de 40%, 45%, e os outros agentes, nenhum poderá ter mais de 10%. Ela vai ser comandada por regras de mercado, regras de governança moderna, e ela vai se tornar de novo um investidor importante do setor elétrico brasileiro. Hoje ela gera cerca de 1/3 da energia consumida no Brasil, e se não fizermos a mudança que estamos fazendo, a tendência é que ela vai perdendo posição e desapareça. Além de desaparecer, se torne um ônus para o contribuinte. O governo já tem feito várias concessões na área de energia, então passa por esse esvaziamento também. Agora, o senhor mesmo já havia declarado uma preocupação, por exemplo, com a região, com a questão do São Francisco. Há uma resistência dos governadores da região em relação a isso. A área de pesquisa também da Eletrobras. Tudo isso vai ser resolvido nas discussões da comissão? Vamos estabelecer um modelo para... O projeto veio com um equívoco na área das pesquisas, que da maneira que foi colocado, o CEPEL seguramente seria extinto, que é o Centro de Pesquisa de Energia. O Brasil não pode prescindir de um importante centro de pesquisa de energia. A área de energia vai sofrer grandes mudanças e um crescimento muito grande da energia elétrica que seguramente terá que vir de energia limpa, de fontes limpas, e o Brasil tem grande potencial na área de ventos, na área eólica e na área solar. Então nós vamos fazer mudanças importantes para preservar o centro de pesquisa, para garantir recursos para que ele possa fazer a pesquisa e garantir que ele não seja um centro de pesquisa estatal. Vai ser um centro de pesquisa público, mas também com a participação de todos os agentes do setor elétrico brasileiro. Quanto ao Rio São Francisco, essa é a principal preocupação. Envolve a bancada do Nordeste, envolve a bancada de Minas. Por quê? Porque o Rio é muito mais antigo e muito mais perene do que uma empresa. As empresas do setor elétrico foram começar a ser formadas na década de 40, 50,
Eletrobras nem existia, mas já existia a Chesf. Portanto, essas empresas têm vida, têm formas que vão mudando, mas o Rio não. O que está acontecendo com o Rio é que o Rio vem progressivamente perdendo a capacidade de gerar água. A história da vazão do Rio nos últimos 5 anos é uma história preocupante. Este ano, por exemplo, nós estamos nos aproximando do fim do período de chuvas. Ainda tem o mês de março, mas já choveu, já passou bastante, e o reservatório de Sobradinho ainda não tem 20% acumulado, não tem 20% do volume útil. Então nós estamos precisando aplicar recursos de forma ordenada e racional na revitalização do rio, na recuperação do rio, para evitar a morte do rio. Além de tudo, o recurso de desenvolvimento do Vale do São Francisco. O governo fez uma proposta muito vaga em relação a isso e nós estamos trabalhando com a criação de uma agência também com governança privada, espírito público, interesse público e governança privada para coordenar as ações de todos os agentes que trabalham no setor. Certo. Então é uma coisa que deve acontecer. Eu estou sentindo muita receptividade. Conversei com o presidente Maia, gostou da ideia. Lá atrás, antes do projeto, eu já tinha apresentado a ideia para o presidente da República, também ficou simpático com a ideia. O ministro da Energia é um homem também do Nordeste, mas é importante que a bancada de Minas, a bancada do Nordeste, entendam que isso é melhor do que existe hoje. O que existe hoje é uma empresa que nesse momento está gerando menos de 20% da energia do Nordeste, que é a Chesf, mas que não dá nada em troca ao Rio. Nos últimos 5 anos, o investimento da Chesf no Rio foi inferior a 100 milhões, e nós vamos falar em coisa superior a 700 milhões por ano de investimento na recuperação do Rio e no desenvolvimento da região. Esse é o deputado José Carlos Aleluia. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma ótima tarde. Boa tarde.